O planeta enfrenta uma das maiores crises da história: desmatamento, incêndio, escassez de água, poluição, enchente, inundações. Essas questões não são apenas políticas ou sociais, mas também espirituais. As Escrituras revelam o cuidado com a criação e também o amor ao próximo. Por isso, nesse momento de tanta mudança climática e desastres naturais, é importante relacionar a fé cristã com a preservação do meio ambiente. Para trazer luz a esse assunto, como ela entrevista o pastor, teólogo e missiólogo Timóteo Carricker, que há décadas é engajado na preservação ambiental. Seja muito bem-vindo, pastor Timóteo Carricker, como uma entrevista para estar batendo um papo com a gente sobre esse assunto tão relevante que é o cuidado com a criação. Uma alegria estar com todos vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: ao longo da história, da trajetória da igreja, houve um distanciamento sobre essa questão da preservação ambiental, as questões ecológicas. Por que há essa lacuna dentro do segmento evangélico? Patrícia, é uma longa história. Eu acho que deixa eu contar primeiro a boa notícia. Poucos anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, saiu uma pesquisa que mostrava que a maioria dos evangélicos no Brasil entendem que as mudanças climáticas são uma questão de pecado, ou seja, isso foi uma surpresa para muita gente, né? O resultado dessa pesquisa. Parece que há uma dissonância entre o que é pregado e ensinado nas igrejas, que dá a impressão de toda uma tendência, e de fato indica uma tendência, essa tendência que você mencionou. Mas parece que, ao mesmo tempo, existe através da mídia, através da escola, com um intenso ensino a respeito de questões do cuidado do meio ambiente, parece que existe uma conscientização no nível dos leigos muito maior. Então, vamos lá. Tem algumas razões disso. Uma razão mais óbvia é simplesmente um ensino. Os pastores que passam por algum ensino bíblico no seminário ou no instituto bíblico não têm no seu currículo, quase não existe. Eu conheço 1 ou 2 seminários onde tem alguma matéria a respeito da tipologia da criação, especificamente disso. E muito menos tem uma transversidade entre as disciplinas. Por exemplo, quando se estuda a teologia sistemática ou a história da igreja, essa questão simplesmente não entra. Então, quando não entra no ensino, o formando, ele acaba se formando com a ideia que não é relevante ou não é tão importante, ou talvez nem seja uma das questões que fazem parte do ministério. Existem outros motivos, Patrícia, mais profundos e mais difíceis até, a começar com a mudança do ambiente da igreja logo no primeiro para segundo século, uma vez que houve uma entrada cada vez maior de pessoas de fala grega. E o pensamento grego, muito diferente do pensamento hebraico, tende a fazer uma divisão muito nítida entre matéria e espírito, sendo que espírito é bom, matéria má. Então, implicitamente, acaba dando a impressão que todo esse campo que envolve matéria não é o campo da vida espiritual.
Então, o que não é a perspectiva nem do Antigo Testamento e nem do Novo. Mas uma vez que entra na história da igreja, os apologetas, que começa a grequetizar, acho que essa palavra não está bem certa, né? Passar mais para conceitos gregos, a própria teologia, inclusive nasce a teologia sistemática, algo que não existe nas escrituras. Não existe teologia sistemática, né? A teologia nas escrituras é uma teologia feita no caminho, né? À medida que vai encontrando situações que apresentam desafios que exigem uma reflexão bíblica e depois uma postura que alguém precisa tomar. Você vê, por exemplo, no livro de Atos, precisou ter uma crise muito grande entre pessoas de fala grega e pessoas de fala hebraica para a igreja bater martelo a respeito da desnecessidade da circuncisão para pessoas gentílicas. Então, esses são, brevemente, alguns dos nossos desafios. Herdamos também, Patrícia, através do movimento missionário, que trouxe o evangelho no Brasil no século XIX, uma perspectiva revivalista que traz perspectivas muito boas, ênfase, por exemplo, na salvação pessoal, um relacionamento pessoal com Deus, coisas muito boas, mas ao mesmo tempo essa perspectiva do que a matéria, né, o mundo, a criação, né, não é o campo da nossa ação. O senhor tocou na questão do pecado. Além disso, quais são outros fatores que devem contribuir para que a igreja, para que o evangélico atente para a preservação ambiental? Patrícia, eu tenho a convicção, cada um tem sua maneira de pensar sobre esse assunto, mas, a meu ver, uma das grandes vantagens do movimento evangélico no Brasil é que, grosso modo, entre a grande maioria das igrejas, existe uma confiança nas escrituras. Ou seja, se você quiser convencer alguém da necessidade de uma determinada ação, faça isso biblicamente, ou seja, mostra nas escrituras como isso faz parte do propósito de Deus desde o início até o fim das escrituras. A meu ver, esta maneira de fazer mudanças no mundo evangélico. Em Romanos 8, né, fala sobre a natureza gemer. O que isso traz à luz para a igreja, para os evangelhos, sobre a questão ambiental? Como cumprir em palavra de Paulo? É que nessa passagem de Romanos 8, 18 a 25, uma primeira observação que é muito importante. Paulo usa a palavra ktesis, que é a palavra para criação. Ele não fala nova criação. Na verdade, ele não usa essa palavra natureza. É uma palavra que a gente faz parte do nosso vocábulo, mas nas escrituras geralmente se refere a simplesmente a criação. Eu digo que isso é importante porque não falando nova criação e falando que a criação espera a sua libertação, vendo os filhos de Deus, a revelação dos filhos de Deus, e especifica que isso significa a redenção dos nossos corpos. Ou seja, a primeira doutrina cristã, a ressurreição dos nossos corpos, é uma indicação para a criação da qual nós fazemos parte, que ela própria está sendo redimida, pouco a pouco. Tanto que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. Criatura e criação é a mesma palavra em grego.
Então, essa passagem de Romanos 8 é uma excelente passagem para mostrar a importância da igreja ser uma contribuição para a reconciliação da própria criação. Fazer coisas, tomar ações e medidas que são reconciliadoras. Colossenses 1:20 diz, por exemplo, Patrícia, que Cristo morreu na cruz, derramou sangue para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E um pouco mais adiante diz que ele nos deu esse ministério de reconciliação. Ou seja, nós participamos dessa obra de Cristo, que é uma redenção, envolve a redenção do mundo inteiro. Centralmente nós, assim, seres humanos, porque nós, como o ser humano, foi designado desde o início como o mordomo sobre a criação, nós que deveríamos cuidar essa obra mestre, né, que Deus deixou para nós e para glorificar o seu próprio nome. Qual a relação que existe entre a missão integral e a responsabilidade ecológica? Depende do que você quer dizer por missão integral. Missão integral tem várias referências hoje em dia. Eu entendo, primeiro, tem que definir isso, né? Eu entendo a missão integral como nada mais do que toda a missão que é revelada nas Escrituras. Entendeu? Só é uma definição bem simples. Então, nesse sentido, o cuidado da criação faz parte desde o início. Primeiro, porque é incumbência para o ser humano, em geral, e em Cristo, no Novo Testamento, nós somos feitos nova humanidade, nova adamidade, ou seja, o que Adão não conseguiu, nós deveríamos conseguir agora, redimidos em Cristo Jesus. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa, a primeira vez, Patrícia, que a palavra aliança aparece nas Escrituras é com Noé. E nós lemos que a aliança que Deus fez com Noé em Gênesis 9 foi com ele, sua família e com toda a criação. E que esta aliança não tem prazo de validade, é eterno. Eu acredito, muitos, nem todos os cristãos se entendem dessa maneira, mas eu entendo que cada aliança subsequente é um desenvolvimento e ampliação do anterior. Então é muito importante ver como tudo começou. E começou mesmo com essa aliança com Noé e com a criação toda. Nós temos uma missão, sim. Talvez seja mais claro, Patrícia, em Efésios. Deus fala da missão de Jesus em Efésios 1, 9 e 10. Eu não lembro de cor exatamente. Versículo 10 diz que Deus que o propósito de Deus era de fazer unir ou convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E nos últimos versículos daquele mesmo capítulo, eu acho que é 22 e 23, ou 21 e 22, nós lemos que para Cristo ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, nós temos uma missão, sim, que inclui o cuidado da criação, eventualmente a própria redenção da criação. Um momento em que a gente pode dizer, eis que vi novo céu e nova terra, junto com João, em Apocalipse 21, versículo 1. Essa questão do cuidado com a criação, ela tem relação com demandas urgentes de justiça social? Sim, claro que tem, porque o ser humano... nós temos uma
uma convocação missionária de pregar o evangelho. O evangelho são as boas novas. As boas novas que nós podemos ser reconciliados com Deus. Deus é um Deus de justiça e de compaixão. Misericórdia e também de julgamento. Então, tudo isso nós devemos comunicar e proclamar. Então, quando nós proclamamos o evangelho, nós proclamamos a salvação para a pessoa, que é uma salvação interior, mas que atinge todos os seus relacionamentos. Logo, acaba sendo não só uma questão de justiça própria, mas também justiça social, seu relacionamento com os outros. E uma vez que fala da justiça social, acaba envolvendo o meio ambiente. Porque a nossa situação envolve coisas materiais também, né? Ou seja, como nós estamos situados no nosso mundo material. Se eu estou pregando o evangelho para ribeirinhos ou para pessoas que vivem nas margens de um rio de enchente sistematicamente, eu preciso, de alguma maneira, dizer que em Cristo Jesus, ele quer ver aquele rio redimido. Redimido no que sentido? Aquele rio deveria funcionar bem para o benefício de todos, e não para a destruição, para glorificar a Deus, e não para ser uma vergonha para Deus. Não sei se isso se ficou claro, Patrícia, mas entendo que existe uma relação sim, né? Eu pessoalmente, eu confesso para você, eu prefiro separar um pouco as coisas quando estou advogando o cuidado da criação, porque já é suficiente falar dessas escrituras a respeito desse assunto, mas é claro que acaba envolvendo tudo. Uma outra questão é que, para muitos evangélicos, a pauta de meio ambiente, de ecologia, tem um viés, digamos assim, de esquerda, né, de política. Como desconstruir essa mentalidade? Pregar as escrituras, mostrar que isto é a perspectiva das escrituras desde a primeira página até a última página. Realmente, este talvez seja um dos maiores desafios para nós, Patrícia, porque falar do cuidado do meio ambiente parece coisa de hippie, Greenpeace, a esquerda, o socialismo, etc, 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 né? Mas, na verdade, acredito piamente que esta é uma perspectiva bíblica desde a primeira página até a última página. E tudo no meio, né? Os próprios Salmos. O maior evangelista, nós lemos no Salmo 19, Salmo céus e a terra, e proclamam a glória do Senhor. O que eu diria é que, por exemplo, se Jesus fala que amar a Deus é amar o nosso próximo, e amar a nosso próximo, conforme a parábola que ilustra isso, né, do bom samaritano, é socorrer socialmente as pessoas. Se uma política X, Y e Z está advogando isso, eu não tenho culpa disso, tá me entendendo? A questão é que Jesus está advogando isso. Então, eu vou advogar. Entendi. Ainda sobre essa questão, né, de política em si, tem a bancada evangélica, que é uma visibilidade muito grande, e que advoga em várias pautas, né, que envolve questões bíblicas. Falta a bancada ter um olhar mais específico em relação às questões ambientais? Se essa bancada tem faltado fazer isso, o
Sua pergunta é essa? Sim, é isso. É isso. Se tem levantado uma bandeira sobre outras questões, como família, por exemplo, né, aborto, mas tem deixado a desejar sobre a questão da preservação ambiental, que também é algo bíblico. Sim, sim, com certeza. E isso é novamente uma consequência de um movimento evangélico que tem feito essa dicotomia entre o pessoal e o social, entre o espiritual e o material, e não vendo que nas Escrituras a salvação é a nossa salvação pessoal, individual, dentro de um contexto de família, de vizinhança, de cultura e até mesmo de meio ambiente. Então, infelizmente, a bancada evangélica simplesmente reflete uma postura de muitos evangélicos e deixa a desejar. Por outro lado, nós temos políticos evangélicos que são de tirar chapéu, né? Como a Marina Silva, por exemplo, né? Que tem advogado uma pessoa comprometida com Jesus, amante de Jesus. Eu acho que assembleano, batista, ela é muito envolvido na igreja local. Então, há bons exemplos também. Uma outra questão, nós estamos caminhando para a COP30, que é um evento muito importante na questão ambiental internacional. Os olhos do mundo vão focados no Brasil por conta desse evento. O senhor tem conhecimento de algum tipo de ação, de mobilização, para que a igreja evangélica se faça presente nesse evento, que tenha voz nesse evento, ou que pelo menos indique pautas para que sejam debatidas durante esse evento? Tenho vários grupos. Eu faço parte de diversos grupos cristãos de preocupação com o meio ambiente. Um deles é Renovar Nosso Mundo, e Renovar Nosso Mundo está promovendo seminários e eventos para educar e informar as pessoas a respeito do COP30, e já está mobilizando grupos de ação dentro do Renovar Nosso Mundo para a divulgar certas medidas enquanto está lá. É uma ação muito importante. Eu participei do COP25 em Madrid e, infelizmente, o que precisa haver para haver mudanças eficazes para enfrentar alguns dos maiores desafios, como as mudanças climáticas. As medidas estão ocorrendo muito lentamente e a gente precisa fazer tudo possível para advogar mudanças concretas que envolvem políticas, porque envolvem medidas nacionais e internacionais para contornar ou mitigar, pelo menos, essa situação. Renovar Nosso Mundo, então, é uma dessas organizações. Eu vou mencionar mais algumas que as pessoas podem pesquisar. O IRI, que é uma iniciativa interreligioso pelas florestas tropicais, é um outro grupo. ISE, que é o Instituto do Estudo da Religião, eles fazem um evento periódico que chama Fé no Clima. Nós na Criação, que é um grupo também relacionado no Renovar Nosso Mundo, pouco mais jovem, né? Nós na Criação. Então, há diversos grupos, e o ABC2, deixa eu ver se eu consigo lembrar, né? ABC2. Aliança, eu acho que a Aliança Bíblica de Cientistas Cristãs também tem levantado essa bandeira. Voltando à questão do ensinamento bíblico que o senhor estava falando, se tiver um ensinamento escatológico
né, sério, pautado de fato nas escrituras, é um caminho para estar chamando a atenção da igreja e também dos evangélicos para a preservação ambiental? Eu acredito que há sim, Patrícia, mas é extremamente delicado esse assunto, porque a igreja é muito dividida nessa questão de perspectivas escatológicas. Se eu entendo que quando Jesus diz, ou quando Paulo diz, melhor, né, que se alguém está em Cristo, nova criação é, juntando isso com o que nós falamos sobre Romanos 8, a nova criação está em construção, através, inclusive, da missão da igreja. Não significa que Deus não está fazendo. Ele está fazendo, mas ele está fazendo através da gente também. Então, é isso. E como de uma maneira prática, é possível introduzir na liturgia, né, do culto assuntos relacionados à preservação ambiental, ao cuidado com a criação, da mesma forma no momento do discipulado, né? Tanto em discipulado nas igrejas evangélicas, então também inserindo dentro desse contexto a questão da preservação da criação, assim como nas células, que também têm sido bastante divulgadas no meio evangélico. Eu vou dar algumas pistas. Novamente, Renovar Nosso Mundo publica informações que são úteis para a liturgia, tanto a Renovar Nosso Mundo quanto a iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais. Se você entra no site dessas organizações e pensando mais, também Fé no Clima faz isso. Eles produzem material de estudo bíblico para aulas de escola dominical, publica Renovar Nosso Mundo todo ano, na Semana da Criação, material para usar nas liturgias da igreja. E se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, eu acabei de gravar 6 aulas sobre teologia da criação, incluindo a situação atual do planeta, para a Faculdade Latino-Americana, FLAM. É um curso livre de pós-graduação que se pode fazer para também se aprofundar nesse assunto, especialmente para pastores e líderes, né, que querem se aprofundar um pouco mais. Então, em todos os níveis, essas organizações que eu tenho falado têm desenvolvido material. Ainda nós temos muito por fazer, mas já existe material para isso. Uma colega minha de ministério, Nicole Bennett, ela montou um site que chama Casa Sem Lixo, que traz medidas mais pessoais e familiares. O que se pode fazer nas suas casas? Casa Sem Lixo está em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, e lá você pode também achar recursos. O senhor está falando sobre em todos os níveis, né? Então, é um assunto que pode ser tratado e ensinado desde a infância na igreja, né? Desde lá dos kids até os adultos, idosos, os jovens e adolescentes, não tem distinção de faixa etária. Com certeza. Eu moro em Santa Catarina. Nós introduzimos material sobre esse assunto há 15 anos atrás. Duas educadoras, uma do estado, outra do município, me informou naquela época que em Santa Catarina tem material nas escolas públicas já há 25 anos, agora já fazem 40 anos. Então, curiosamente, os nossos filhos e os nossos adolescentes já passaram por uma formação. Pessoas da minha idade ou da meia idade para frente
realmente um assunto mais estranho, mas pode e deve ser ensinado em todos os níveis. Parte do material que se encontra no Renovar Nosso Mundo foi desenvolvido para crianças. Na verdade, acho que são 6 estudos, cada um fundamentado na Bíblia e com várias atividades e dicas para os professores para acompanhar a educação das crianças nesse assunto. Para a gente finalizar, pastor, qual mensagem, qual recado o senhor deixa para as lideranças evangélicas, né, e para os membros também de igreja sobre essa questão da preservação ambiental como uma expressão de fé, né, como uma expressão de gratidão a Deus, de reconhecimento da soberania, do cuidado, né, do amor do Senhor pela humanidade? Meu desafio seria de colocar isso como um assunto de oração e de estudo cuidadoso. O mundo científico é extremamente consensual. Já diversas pesquisas indicaram 97% de consenso entre cientistas relacionados às mudanças climáticas, meteorologistas, oceanógrafos, biólogos, etc., né? São consensuais. Então, esses dados estão facilmente adquiridos na internet. Às vezes, você precisa de um pouco de ajuda para receber indicações. Pode começar com um livro popular de uns poucos anos atrás, que chama A Terra Inabitável. É um livro bem popular por um repórter cientista do New York Times. Foi publicado no Brasil. Mas ore muito a respeito com uma cabeça aberta. Demora um pouco para a gente assimilar. E é uma faca de 2 gumes. A gente precisa, por um lado, entender o que está acontecendo com o planeta. Eu tenho alguns desenhos que eu poderia até compartilhar, se for possível, que vem de um instituto de pesquisa lá da Noruega, que indica as áreas de maior crise ambientais. Então, esse é um lado. O outro lado é o estudo bíblico, entender como isso é uma perspectiva bíblica desde o início até o fim. Há muitos livros, eu mesmo publiquei um livro que é gratuito, você pode baixar como e-book no site do Ultimato, chama A Teologia Bíblica da Criação. Só fazer uma busca, a Teologia Bíblica da Criação e meu nome, você vai encontrar para baixar gratuitamente no site do Ultimato. Então, estuda a Bíblia, vê o que os cientistas estão dizendo e começa a refletir. Eu sugiro as seguintes áreas. A área pessoal, lógico, a gente não vai mudar tudo de vez, né? Mas a gente tenta fazer pequenas mudanças. Começa assim, né? A nível pessoal. Eventualmente, isso seria interessante passar para a família. Ver o que a gente pode fazer como família que contribui para a reconciliação da criação. O próximo nível seria a igreja, e depois disso nas áreas políticas, locais, estaduais, nacionais e internacionais, que acaba para a maioria de nós sendo uma questão de voto, né? Começa a pesquisar o que os políticos que você está colocando nos seus lugares estão dizendo sobre o cuidado das florestas, dos rios e assim diante, né? E volta de acordo, não é nem a questão de partido, mas de conscientização sobre o bem-estar do ser humano dentro do seu ambiente, que é a criação de Deus.
Pastor, muito obrigada pela sua participação, pelo nosso bate-papo, né, tão esclarecedor sobre um assunto muito importante, né, que vai ganhar cada vez mais força ao longo das próximas décadas, inclusive. Obrigado Patrícia. Deus abençoe vocês. Gostou dessa entrevista? Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse comunhão.com.br e também nos siga nas redes sociais.